Bom dia a todos. No vídeo de hoje vou fazer uma introdução da inferência estatística, tema habitualmente abordado no 11º ano da disciplina de Max. Aqui temos parâmetro e estatística. Temos aqui uma tabela que mostra a diferença entre o parâmetro e a estatística. Ou seja, quando falamos em parâmetro, estamos a falar da população no seu todo. E quando falamos em estatística, referimos-nos à amostra, isto é, uma parte da população. Outra ideia que devemos tirar daqui é que as estatísticas são utilizadas para estimar parâmetros, isto é, tirar conclusões acerca da população. Por exemplo, a estatística média amostral pode ser usada para estimar o parâmetro valor médio. Já a estatística proporção amostral pode ser utilizada para estimar o parâmetro populacional. Então, basicamente, é disto que trata a inferência estatística. Primeiramente, recolhemos uma amostra e depois usamos estatísticas para estimar parâmetros da população. Vejamos um exercício acerca disto. O exercício 1 diz: numa escola com 450 alunos, foi feito um estudo sobre o grau de satisfação dos alunos relativamente às condições do refeitório da escola. Selecionaram-se ao acaso 60 alunos. Destes 60 alunos, 42 mostram-se muito satisfeitos com as condições do refeitório. E fazem-nos a primeira pergunta: qual é a população em estudo? Portanto, a população em estudo vão ser os 450 alunos da escola. Já a pergunta número 2. Qual é o parâmetro que se pretende estudar? Bem, aqui vamos recordar na nossa tabela quais é que eram os parâmetros que tínhamos lá. Temos aqui então o parâmetro de dimensão, no caso o N, a média, o caso o valor médio, temos aqui a proporção. E então, neste caso, é mesmo este parâmetro que queremos estudar. Portanto, que está aqui a ser estudado. Então, nós aqui temos o quê? O parâmetro que se pretende estudar é o quê? É a proporção. Portanto, a proporção de alunos que estão satisfeitos com as condições do refeitório da escola. Muito bem. É então este o parâmetro. Depois, na linha seguinte, qual foi a estatística utilizada para tirar conclusões acerca da população? Determina o seu valor. Na mesma tabela, se nós voltarmos lá, vemos que há uma estatística, que é aqui, portanto, aqui o P-chapéu, não é? A proporção amostral, que vai ser usada para estimar, portanto, o parâmetro, a proporção populacional. Então, a nossa estatística, neste caso aqui que estamos a usar, vamos só então dar aqui um espaço e indicar a estatística, é mesmo, portanto, a proporção amostral. A proporção amostral. Qual é o seu valor? Bem, para determinarmos o seu valor, basta irmos aqui ao enunciado e estão-nos a dizer que 42 dos 60 alunos inquiridos mostram-se satisfeitos com as condições do refeitório. Então, qual é que é a proporção de alunos que se mostram satisfeitos? Vai ser 42, é um bocado como se fossem os casos favoráveis, como nas probabilidades, número de casos favoráveis, sobre os inquiridos, que são os 60 inquiridos. Isto na forma
de dízima é 7 décimas, que em percentagem é 70%. 4. Efetua uma previsão do número de alunos da escola que estão muito satisfeitos com as condições do refeitório da escola. Portanto, já temos a proporção de alunos que estão satisfeitos com as condições do refeitório da escola. Se nos pedem a previsão do número de alunos, bem, nós vamos ao número total de alunos, que é os 450, e vamos fazer 70% de 450. Portanto, 70% de 450 não é nada mais, nada menos do que fazermos só esta multiplicação. E damos a resposta. Portanto, prevê-se que 315 alunos da escola estejam muito satisfeitos com as condições da biblioteca. Certo. Esta estava concluída. Seguidamente, passo a ler o teorema do limite central. Seja x uma população com valor médio μ e desvio padrão sigma, da qual se recolhem amostras de dimensão n. Então, o que é que vai acontecer? Se a dimensão da amostra for maior ou igual a 30, a distribuição da amostragem da média pode ser aproximada a um modelo normal com valor médio μ e desvio padrão sigma sobre raiz de n. E podemos escrever isto desta maneira. Portanto, desta que temos aqui. X barra é aproximado a uma normal com os parâmetros μ, sigma sobre raiz de n. Vamos ver agora um exercício de aplicação do teorema do limite central. O exercício 2 diz o seguinte. Numa empresa sabe-se que o valor médio dos ordenados dos funcionários é 900 euros, com um desvio padrão de 78 euros. A linha A determina o valor médio e o desvio padrão da distribuição da amostragem da média para amostras de dimensão 36. E a questão B calcula a probabilidade de a média pertencer ao intervalo 887 a 926. Então vamos ver uma proposta de resolução. Certo, então vou começar por explicar esta proposta de resolução. Temos sempre que ter em conta o enunciado. E no caso do enunciado, estamos aqui a dar logo informações importantes na primeira linha, quando estão a dizer que o valor médio dos ordenados dos funcionários é 900 euros, estão-nos, portanto, a dar aqui o valor médio. E o desvio padrão 78, estão-nos então a dar o sigma. Portanto, este vai ser o nosso sigma. Então, os dados relativamente à população é μ igual a 900 e é sigma igual a 78. E relativamente à amostra, na linha A estão-nos a dizer que a dimensão da amostra é 36. Ou seja, n minúsculo é igual a 36. Ok, apresentámos os dados. O que é que vamos fazer a seguir? Vamos evocar o teorema do limite central. Reparem que estamos em condições para isso, dado que a dimensão da amostra é 36, portanto maior ou igual a 30. E pelo teorema do limite central, a distribuição da amostragem da média pode seguir um modelo normal, com o valor esperado igual a μ, que é 900 neste caso, e depois com o desvio padrão amostral igual a 13. Então já respondemos àquilo que nos estavam a pedir. Já indicámos o valor médio e o desvio padrão da distribuição da amostragem da média. Agora, na pergunta B, calcula a probabilidade da média pertencer ao intervalo 887 a 926. Bem, reparem que nós aqui, pela linha anterior, concluímos que a distribuição da amostragem da média pode ser aproximada a um modelo normal, parâmetros 913, e em vez de usarmos tabelas, que era uma outra forma de resolver isto, vamos recorrer à calculadora gráfica.
Deixem-me então aqui explicar-vos isto e depois já vamos fazer com a calculadora. Portanto, a probabilidade da distribuição da amostragem da média pertencer àquele intervalo é igual à probabilidade de distribuição da média estar entre estes valores. Isto depois vamos fazer aqui com a calculadora esta opção, onde vamos começar por inserir o limite inferior do intervalo. Recordem-se que o limite inferior do intervalo na segunda linha era 887 e o limite superior é 926. Então temos que pôr por esta ordem na calculadora: 887, limite inferior, 926, limite superior, valor médio 900, desvio padrão 13. E se nós fizermos isto, deixem-me só mostrar. Portanto, tenho aqui a calculadora, só para ilustrar isto. Muito bem, aqui na calculadora, vou aqui adicionar calculadora, depois vou aqui ao menu. Esta é uma Texas, com a Casio tinham outras opções, mas nesta vocês iam aqui à estatística, depois iam às distribuições e vamos ver a distribuição normal, que é a opção 2, função de distribuição normal. O limite inferior então era 887, se me recordo, e depois era 926. Deixem-me só lembrar agora quanto é que era o valor médio. Era 900 e era 13. Ok, muito bem. Reparem que tem que ser por esta ordem: 887, 926, 913. Portanto, vamos pôr aqui 900 e aqui vamos pôr 13. Ok. E então dá-nos este valor aqui. Penso que até dê para copiar daqui. Copiar. Portanto, 0,8185, que é este valor que aqui está. E então, pronto, foi este valor que obtivemos lá, que isto é o mesmo que ter aproximado a 0,8186 com 4 casas decimais, e arredondado com 2 casas decimais vamos ter, arredondado, desculpem, às unidades vai dar 82%. E pronto, espero que tenham gostado do vídeo. Até um próximo vídeo.